A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz 107.7 para levar até você, amigo ouvinte, a partir de agora, o nosso programa Cristo Vive, que é jornalismo na Santa Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e pároco da Paróquia Santíssima Trindade, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, bom dia nesse primeiro domingo da Quaresma. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Voz, a rádio de Nossa Senhora. Que alegria, né, Paulo? É um tempo penitencial, um tempo de mortificação, um tempo onde a gente percebe a graça de Deus transformando o nosso coração. Quem vive bem esse tempo consegue perceber que, de fato, é um momento muito propício para a mudança de vida, para a conversão. Por isso nós devemos viver cada dia de uma forma muito especial nesse tempo da Quaresma, né? Chegamos ao primeiro domingo, Jesus hoje vai nos convidar para ir com Ele ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo para enfrentar as tentações, para perceber como Jesus venceu esse diálogo com o inimigo e para perceber como esse diálogo está presente na nossa vida, na minha vida, na sua vida. O inimigo quer sempre nos derrubar. Ele começa tentando dialogar, tentando convencer o nosso coração. Jesus já nos apresentou tudo, a gente não caminha agora nas trevas, está tudo muito claro. Mas o inimigo ainda acredita que é possível nos derrubar. E quando a gente se afasta de Jesus, ele derruba mesmo. E assim vamos vendo, né, no Evangelho de hoje, essas tentações na vida de Jesus, que são as mesmas tentações na nossa vida também. Mas com Cristo nós vamos vencer, e essa é a proposta da Quaresma. A receita o próprio Jesus já nos deu na quarta-feira de cinzas, começando esse tempo, né? Mais oração, mais jejum, mais esmolas. Se você quer viver bem esse tempo, não tem outro caminho a não ser esse. E por isso estamos aqui, porque queremos que essa Quaresma seja de fato uma preparação em nossa vida, para que quando chegarmos à ressurreição do Senhor, à Páscoa, nosso coração esteja preparado para que o Senhor ressuscite também em nós. E assim tenhamos uma vida nova, sejamos homens novos, mulheres novos, essa graça, esse impacto da ressurreição, gere também o impacto na nossa vida, concretamente. Mas para isso é preciso morrer na Quaresma. Por isso é preciso estar preparado para as mortificações, para as penitências, para acordar cedo, né, Paulo? Nessas sextas-feiras agora que passaram, né, as procissões de penitência já começaram. Eu tenho certeza que em vários cantos da cidade de Anápolis e outras cidades que acompanham a nossa diocese, já teve muitas pessoas acordando de madrugada para rezar, para se penitenciar, para ir para as ruas manifestar publicamente a sua fé, para pedir perdão a Deus, para reparar o coração de Jesus. Isso é muito lindo. E eu desejo, né, que você que está nos ouvindo agora viva bem esse tempo e faça dele, de fato, um tempo de transformação do seu coração. É verdade, Padre, o senhor falou tudo, me veio tantas coisas aqui à mente, mas a gente sempre sabe, né, eu sempre gosto de falar que nunca é tarde para ser feliz. De repente essa vai ser a última Quaresma de tantas pessoas que ainda não sabem. Então vamos mudar a chave, vamos realmente vivenciar essa Quaresma da melhor maneira possível. Como o senhor disse aí, várias procissões da penitência para todo lado, via sacra para todo lado. Gente, o Padre Luiz lá na paróquia de São Pedro e São Paulo antecipou em 15 minutos, agora sai às 5h45 da manhã, um longo trajeto ali nas ruas, rezando, depois a Santa Missa, e o tempo ainda é possível da pessoa ir para o seu trabalho, então, ou seja, está facilitando ao máximo a participação das pessoas. Padre, quando o senhor falava em acordar cedo, de penitência, uma que me marcou muito, né? O saudoso Padre Joel. Certa vez em Pirenópolis, eu fui para lá, Padre, uma procissão da penitência de Pirenópolis até o Morro dos Pirineus. Chegando lá, ele presidiu a Santa Missa. Padre, foi um momento assim ímpar, a gente saiu quase que de madrugada, acompanhando todo o sol nascer, você andando naqueles morros, quem conhece ali. Foi um momento muito bonito, como ele fez um trabalho muito bom com os jovens, tantas penitências bonitas,
Padre João Paulo também da paróquia Santa Bárbara me manda tantas realidades. Padre Augusto lá digamos assim, na matriz principal da cidade. Então são muitas realidades, padre. E como é bom para o senhor que é padre, os outros padres, ver a comunidade correspondendo, realmente querendo mudar essa chave, mudar de vida, porque pecado todos nós temos. Mas por que não estar nessa luta diária, como o 1 Pedro, o senhor falou no demônio, né? Fica ali rodeando para ver a quem devorar, porque a gente tem que estar muito atento, porque realmente o inimigo quer nos tirar do caminho de Deus, padre. Claro, Paulo, essa é a missão dele, né? A alegria dele é nos tirar do caminho de Deus. Agora é interessante como essas experiências, esses exercícios espirituais nos fortalecem a alma, né? No confessionário eu escuto demais, mas a carne é fraca. Sim, a carne é fraca. Mas o que a gente deve fazer? Fortalecê-la. Fortalecer pela vida espiritual. Os exercícios espirituais da quaresma, como você citou, a via sacra, a profissão de penitência, né? O rosário, a oração da missa, tudo fortalece a nossa alma, nos dá força, né? Quando a gente reza, a gente acorda mais cedo para rezar, aquele dia a gente tem uma força para lutar contra o pecado muito maior, muito maior. Então, como você disse, essas experiências, né, vividas são experiências que marcam a nossa vida e que nos fazem, né, ter um vigor maior. E isso parte, em primeiro lugar, da decisão da vontade. Eu quero vencer o pecado. Eu quero dominar os meus instintos, né? Aqueles instintos que me afastam de Deus. Né? E olha, eu sou pároco lá no Jandaia, né? A gente sai lá para a procissão de penitência 5h30 da manhã. A gente passa pelas ruas 5h30, né? Então o pessoal acorda 5 horas, talvez até antes, para estar lá na igreja 5h30. A gente passa, já tem muitas pessoas nas ruas, nos pontos de ônibus para ir para os outros lugares e tudo, né? Imagina, os ônibus em Anápolis, essa hora já estão todos movimentados. Então, assim, muitas pessoas já têm que levantar essas horas todo dia para trabalhar. E por que os católicos, os cristãos que têm a oportunidade, por que não podem sacrificar por amor a Jesus Cristo para fazer as suas penitências? E aqui, Paulo, uma dimensão importantíssima da nossa fé, a reparação, a expiação, que tem sido muito esquecida na tradição espiritual atual, né? na vivência espiritual atual, que é essa dimensão da expiação. Não, eu vou lá, confesso meus pecados, estão perdoados. Sim, estão perdoados. Mas é muito importante que você faça a expiação de seus pecados. O anjo de Portugal disse isso para as crianças em Fátima, né? Há 100 anos atrás. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amo. Essa dimensão da expiação, olha, isso a gente pode experimentar, Paulo, muito concretamente na nossa vida. Às vezes você tem lá seu pai na sua casa. Você pode até ser um bom filho, mas você tem seu irmão lá que está magoando seu pai, está arrumando confusão com seu pai, está deixando seu pai triste. Você até pode ser um bom filho, mas você quer alegrar o coração do seu pai. Dói no seu coração ver que o coração do seu pai está triste. Por quê? Está triste com as iniquidades, as irresponsabilidades, as maldades do seu irmão. Então eu poderia dizer assim, não, o importante é que eu sou um bom filho, mas isso não basta. Eu quero agradar, eu amo meu pai, eu quero agradar meu pai. Então eu quero também reparar o coração do meu pai. Então eu quero agradar mais ainda meu pai. Dizer assim, meu pai perdoa o meu irmão porque ele não sabe o que ele faz. E pedir perdão também pelos pecados que eu já fiz lá atrás, né? Aqui eu estou pensando num filho perfeito. Não sei se ele existe, mas estou pensando nesse filho perfeito. Mas nós pecamos, né? E é hora de expiar. E a quaresma é o momento dessa espiritualidade de expiação. Um momento muito propício. A devoção principal dessa perspectiva é a devoção do Sagrado Coração de Jesus, né, que nesse momento também deve ser relembrada sempre, que mostra justamente isso. Esse desejo nosso de amar esse coração que tanto nos ama e que é correspondido com tanta ingratidão, com tanto pecado. É verdade. Padre, se eu for ficar ouvindo o senhor aqui, vem muitos filmes, mas eu não participava da procissão da penitência, né? Isso há muitos anos atrás. Aí Padre Oswaldo João de Souza, né? Que a gente manda um grande abraço, tá lá na paróquia de São Joaquim. Aí de repente eu deitado lá no meu quarto, né? Aí passa a procissão na rua, rezando naquela maior altura, cantando naquela alegria. Aí eu fui refletir, mas que católico sou eu? Depois disso, nunca mais deixei de participar da procissão da penitência e incentivo muitas pessoas a participar. Eu chamo até pessoas de outras denominações para participar. Por que não? Eis a questão.
Estamos apresentando o programa Cristo Vive, amigo ouvinte, aqui na sua Rádio Voz 107.7. O nosso muito, mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Como todos vocês sabem, né? Espero que saibam, na última quarta-feira nós adentramos nesse belíssimo período da Santa Igreja, que é o período da Quaresma. Na última quarta-feira, com a quarta-feira de cinzas. As igrejas, padre, lotadas, né? Para todo lado. É muito bom, né, padre? Eu queria que todas as missas fossem daquele jeito. Aqui na Paróquia Santíssima, né, a gente celebrou 5 missas, todas elas muito cheias. Graças a Deus, né, as pessoas começam muito bem a Quaresma. Não sei se terminam bem, mas começam muito bem, né? E as cinzas têm essa dimensão de lembrar justamente os limites do ser humano, né? O nosso fim, a perspectiva bíblica, né? Do pó viemos e ao pó voltaremos. E é importante começar bem, né? E louvado seja Deus por essa participação. E agora o nosso desejo é que você possa perseverar, né? Até o fim. Agora o que é triste, Paulo, imagina um católico que nem na quarta-feira de cinzas vai à missa. Muito bem, amigo ouvinte. E nós falamos, né, no último programa Cristo Vive com o nosso artista plástico Silvio Moraes, que é aqui da região da paróquia São João Batista, ali irmão do Gilmar Moraes, arquiteto, família de artistas, né? Filho aqui da comunidade, aqui colada aqui na Rádio Voz. E agora nós vamos ouvir a segunda e última parte com esse artista plástico. Ouçamos o Silvio Moraes. A arte a serviço da evangelização. Mas Silvio, como que é para você ser como artista, ter todas essas formações, arte sacra, arquitetura, tudo, às vezes como um sacerdote ou um grupo de uma determinada comunidade te chama às vezes para dar, não sei se a palavra correta é uma revitalizada, ou mudar o aspecto ali interno e às vezes até externo da igreja, mas dentro da liberdade, do que você acha que convém, como que é o diálogo ali entre você, a comissão, o sacerdote, vocês tendo ali, eu acho que como princípio comum, elevar a alma dos fiéis mais para Deus, voltar mais para as coisas santas, sagradas, como que é ali a chegar num denominador comum e você finalmente executar aquela obra, aquela arte naquela região. Como que é o artista e o contratante nessas realidades? Bem, na realidade é um trabalho de muito diálogo, né? Porque quando alguém me procura para fazer um projeto, quer saber quais são as minhas ideias, né? E quem me procura é porque já conhece o meu trabalho e espera algo de novo, né? Que algo que seja transformado mesmo em favor da qualidade da arte ou da arquitetura, né? Então, exige ouvir os dois lados, né? Primeiro, o que o padre pensa, o que a comunidade espera, e depois o meu parecer de que eu acho, o que eu acho que está precisando, né? Dar o meu parecer, a minha visão do que eu acho que precisa ter com a minha experiência, né? O que deve ser feito para modificar e acrescentar no que for necessário, né? Então, tem muito diálogo, mas também tem muita entrega, muita abertura. Porque às vezes o artista também carrega muito ego, então precisa deixar um pouco desse ego e ser mais simples, mais humilde e saber ouvir, né? Porque o artista, ele viaja muito, né? Ele quer criar, e principalmente quando alguém oferece o espaço para você criar, né? E te oferece o espaço para você ter liberdade, e então isso para mim é muito satisfatório, porque na realidade a gente está preparado mesmo para criar, para lançar as ideias, e de tanto a gente trabalhar com as ideias, né? Parece que as coisas fluem com mais facilidade. Mas aí varia muito, né? Porque às vezes é na arquitetura, às vezes é na arte, e outras ocasiões precisa de preservar o edifício ou de um restauro. Então varia muito, depende muito
do que se pretende fazer, né? Qual mudança, né? Se é começar do zero ou se é fazer uma adaptação mesmo. Então precisa ter muito diálogo, realmente. Muito bem, estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua Rádio Voz 107.7. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora vamos ouvir a segunda e última parte com o artista plástico Silvio Moraes. Ouçamos. Silvio, como nós dissemos, recentemente nós nos encontramos no Santuário de Nossa Senhora de Salete, em Caldas Novas. Para quem conhece lá, sabe que fica em cima do morro. E para variar, agora nós estamos em cima de outro morro, só que aqui na cidade de Anápolis, paróquia São Cristóvão, Padre Ademir. E o que você está fazendo aqui, o pouco que eu já vi aqui, está sendo mudado completamente o interior dessa matriz de São Cristóvão. Aqui é mais uma oportunidade de colocar as minhas ideias em favor da igreja. E o Padre Ademir me dando mais essa oportunidade, né? Trabalhamos juntos lá na obra do seminário. Foi um grande homem, um grande companheiro, um grande padre. E honesto no que fala, no que faz. Então, um parceiro, companheiro. E sabe valorizar as ideias, sabe valorizar o artista. Deixa o artista pensar, deixa o artista criar. Então, uma satisfação muito grande trabalhar com o Padre Ademir. E aqui em São Cristóvão, dentro do que nós conversamos, eu expus as necessidades que o espaço oferece, né, para uma boa reforma. E para começar, né, fazer uma leitura do espaço, né, fazer uma leitura do que atrapalha, do que ajuda, do que é litúrgico, do que é não litúrgico. Então você já faz um levantamento geral do que você está vendo, né? Porque o visual é muito importante. O que você está vendo está ajudando, é bonito ou é feio, né? Favorece a liturgia, você circula bem o presbitério, faz uma celebração perfeita, sem atropelamentos, né? Se as coisas estão no lugar, se tem acessos ou se falta. Então, fazendo essa leitura do espaço, e parece que até o próprio espaço ele já te dá a resposta, né? Se o degrau está alto, se está baixo, se está curto. Então, são detalhes que o próprio espaço já dá a resposta para a gente. Então, é só você ajustar. Ajusta em favor, primeiro, né, da liturgia. Então, o espaço precisa refletir a liturgia que é celebrada ali. Então, se você olha e ele não reflete, se for feio, já não está refletindo, porque a liturgia é maravilhosa. É Cristo celebrando conosco, é Cristo presente conosco, é Cristo celebrando conosco, é se manifestando no espaço para celebrar conosco. Então, você dentro de um ambiente, você precisa refletir isso. Você não precisa falar nada, você entra e o espaço já te comunica o que acontece ali. É um lugar de encontro de Deus com o homem. Então eu venho encontrar com Deus. E de que forma que Ele vem encontrar comigo? Então esse é o reflexo que eu procuro trazer na minha obra de arte. E com isso, trabalhando dentro da arquitetura, elementos que vai me favorecer esse encontro, trazendo materiais naturais, nada de material descartável ou que nos remete a uma outra realidade de indústria, né? Nada de plástico, nada de vidro, né? Mas sim rocha. Cristo é rocha, né? Firme. Então é rocha pura ou madeira, sem muito brilho. Então o espaço precisa refletir o que é o mistério de Cristo. Então você trabalha a linguagem da arquitetura, né? Porque nós somos artistas e arquitetos contemporâneos, nós somos pensadores contemporâneos. Então nós não podemos
usar pensamentos de artistas e de outras épocas e arquitetos de outras épocas. Nós podemos trazer o que eles pensaram e atualizar isso. Porque quando for no futuro, eles vão saber o que os arquitetos e artistas daquela época, né, da nossa época, pensavam. Então, por isso que nós, arquitetos e artistas, temos que estar preparados e formados para dar uma resposta boa, porque Deus merece, Jesus merece, a liturgia merece a maior beleza de expressão do arquiteto e do artista. Silvio Moraes, artista plástico, napolino, graças a Deus renomado por todo o nosso país. Muito obrigado por falar essas belas palavras aos ouvintes do nosso programa. Eu que agradeço o Paulo Amparo, o Padre Paulo Henrique, por esta oportunidade. Eu acho que a igreja tinha que dar mais oportunidades para discutir arte sacra, espaço litúrgico, discutir um pouco da beleza, da arte dentro dos espaços das nossas igrejas, se voltar mais para a arquitetura, mostrar isso, a beleza do espaço, formar comunidades e discutir mais, né, para que a comunidade acostume, né, e até aprenda a aceitar as coisas novas que a igreja precisa, né? Então, depois do Concílio Vaticano II, a igreja nos deu liberdade e oportunidade para expressar da nossa forma, do nosso pensamento contemporâneo, a favor da liturgia. E a igreja precisa, e está fazendo isso, está trazendo arte, tem muita arte nas igrejas, arquitetura, estão pensando muito, e eu estou muito feliz que tem muitos arquitetos agora se formando, preocupados, interessados em melhorar as nossas igrejas, e graças a Deus a igreja também tem sido exemplo nesse sentido, de estar sempre aberta para as novas linguagens da arte e da arquitetura, e que acrescentam na liturgia, né? Que ajudam na liturgia. Muito bem, o nosso muito obrigado ao artista Silvio Moraes. Padre, no último programa o senhor falou, agora o Silvio deu várias situações ali, das participações dele nos templos sagrados, nas igrejas, esse diálogo entre geralmente o sacerdote, quem o contrata, né, e ele, para ver ali o denominador comum e tentar expressar a beleza da arte, geralmente voltada para Deus, nesses locais, Padre. Com certeza, Paulo, é um grande diálogo que deve haver, né, entre a teologia, a parte bíblica e espiritual, né, que está no coração do padre, também a história da comunidade também, e a parte artística técnica que está no coração, né, na razão do artista. Então, o padre, né, e a comunidade que contrata o artista apresenta uma coisa, um projeto, né, uma ideia, e o artista vai desenvolver aquilo, né, dentro da técnica, dentro das capacidades, dentro das potencialidades dele. Então é um desafio, né, você tentar passar para o outro aquilo que está dentro de você. Mas é algo muito importante, porque é a partir dessa arte, a partir dessa expressão, que você vai convidar as pessoas a se elevar, né, a se elevar ao sagrado, ao divino, ao transcendente. Por isso a beleza sempre foi considerada como um dos principais caminhos para se chegar a Deus. E a Igreja Católica, em toda a civilização, sempre teve essa preocupação com os templos, a dignidade local sagrado, local do culto divino, né? Por isso é muito importante a gente perceber, né, as nossas igrejas se desenvolvendo mais essa perspectiva. E que bom que a gente tem o Silvio aqui, né? E que riqueza que foi essa entrevista para nós, né, Paulo? Um grande crescimento para a gente e para todos que puderam acompanhar, né, esse grande artista, o Silvio Moraes, que já contribuiu com tantas igrejas aqui na nossa diocese. É verdade, e a paróquia São Cristóvão nesse momento está sendo privilegiada com mais uma obra dele, vários símbolos, cores, passagens que refletem a Sagrada Escritura. Ou seja, Padre, realmente soma
na oração dos fiéis que vão ali agora, a partir de agora, vai reforçar mais ainda essas orações ali na paróquia de São Cristóvão. Parabéns ao Padre Ademir, ao Diácono Ursulino, a todas as pessoas ali que foram sensíveis a essa bela realidade que o Silvio está colocando ali naquela paróquia. Sim, eu não vi ainda o resultado do projeto da São Cristóvão, mas pela última obra que foi feita, né, na São José Operário, tem um aspecto também catequético, né? Muito interessante as representações de São José na Sagrada Escritura. Toda vez que José aparece na Sagrada Escritura, tem ali alguma ponte, né, no painel. Então, quem já foi, né, na São José Operário e viu aquela obra, percebe, né, a elevação da dignidade daquele templo, né? Eu tenho certeza que a São Cristóvão também vai viver essa experiência a partir de agora. Agora nós vamos ouvir o nosso bispo auxiliar, o Dom Dilmo Franco. Eu gostaria sim que, é lógico, quando o bispo fala, né, ali é a igreja que está falando, mas vamos prestar atenção em cada palavra que ele vai falar agora aqui na Rádio Voz, porque com certeza, às vezes uma simples sílaba ali pode mudar a nossa vida. Ele vai dar vários subsídios, vai falar sobre os encontros de carnaval, vai falar sobre várias situações, campanha da fraternidade, o que a igreja pensa, espera, realidades virtuais. Olha só, ele vai dar sugestão de você fazer jejum na área virtual, na área do celular, na área das redes sociais, de várias situações. Olha só que legal. Então vamos escutar assim com muito carinho, se de repente até repassa esse programa para o seu amigo ouvinte, primo, parente, alguma outra pessoa que às vezes não pôde ouvir o programa, mas pode escutar a palavra do bispo e talvez com essas palavras pode rever mais ainda a sua situação atual, ok? Então vamos falar com o nosso bispo, Dom Dilmo Franco. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Cristo Vive, aqui na Rádio Voz, Dom Dilmo. Entrevista com o Bispo. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Paulo Henrique, também um bom dia especial a todos os nossos ouvintes que nos acompanham neste programa. Um abraço fraterno desde já, uma feliz e santa Quaresma. Muito bem, muito obrigado. Dom Dilmo, recentemente passamos esse período de carnaval e graças a Deus aqui em nossa diocese, muitos encontros, retiros, festival, várias realidades promovidos pelos grupos, movimentos e pastorais de nossa diocese. Mas é lógico que o encontro maior, o macro, o encontro assim de maior peso, né, na participação das pessoas, foi o Festival de Jesus, promovido pela Renovação Carismática Católica. O que o senhor poderia partilhar dentro dessas realidades? É lógico, o senhor que tem a visão macro da nossa diocese e sabe tudo o que aconteceu nesses dias, Dom Dilmo. Muito bem, de fato, Paulo, tivemos muitos eventos nesse período, feriado do Carnaval, né, em preparação também para começarmos bem a Quaresma. Já celebramos a quarta-feira de cinzas e agora já adentrando na primeira semana da Quaresma. Tivemos vários eventos, tivemos acampamentos, as famílias novas tiveram 2 encontros simultâneos para jovens que vieram de várias localidades do Brasil. Foi um momento muito especial de estar com eles, né, porque a juventude mesmo, deixando assim, fazendo uma opção, né, o que é as famílias novas, e que também o mundo cristão deveríamos todos nós abraçar, né? Nós temos que sempre perceber que a proposta do mundo não é a proposta de Cristo. A proposta de Cristo é aquela que nos ensina a Santa Igreja. Então todos nós cristãos, nesses feriados e movimentos mundanos, nós temos que olhar com amor, com tudo, mas dizer assim, é uma proposta do mundo. Olha só, a proposta do mundo é poder, é prazer, é fama, não é? E a proposta do reino de Deus, ao invés do poder, é a partilha, é o serviço. Em vez da riqueza, é a pobreza, é o doar-se ao outro, né? Ao invés da
da prepotência, da arrogância, da vaidade, do orgulho, é a humildade. Então, uma coisa é a proposta do mundo, outra coisa é a proposta do reino de Deus. E nesse tempo desses encontros de carnaval, é uma proposta, é um caminho que a igreja oferece para aqueles que querem, de fato, né, também viver momentos fortes, que dá prazer, né? Mas é interessante, né? Ou seja, o prazer da carne, né? Carnaval, carne, e o prazer do espírito, né? Tem um que é fugaz, né? É como o vento que passa, ele fogo de palha, dá aquele momento, mas o salário do pecado é a morte, depois vem as consequências. E o prazer do espírito é aquele que permanece. Toda vez que você lembra, você revive aquela alegria da experiência com Deus, daquilo que a proposta do reino faz. O Festival de Jesus também foi muito bem participado, né? Muitas pessoas participaram e agradecemos desde já ao Padre Diego Vieira, que está à frente da Renovação Carismática Católica aqui na Diocese de Anápolis, todo o empenho também do coordenador, o Moisés. Então, através dele também agradecer todos os grupos de orações, todas as lideranças da renovação, todas as pessoas empenhadas a vivenciarem, aqueles que participaram. Falaram que esse Festival de Jesus também foi um festival de confissões, porque chegamos a ter até 9 sacerdotes atendendo confissões permanentemente ali durante o dia. Então, foi um momento de graça, de belas pregações, um pregador que veio lá de BH, né? E as missas e as orações, e, enfim, a graça de Deus que se manifesta renovando as vidas, né? Vi muitos rostos conhecidos e na missa de conclusão estava lá o Padre de Carlos também, o Padre José Marcos e o Frei Janilson, a quem nós agradecemos sempre a presença dos nossos irmãos franciscanos que participam conosco, as irmãs da Divina Misericórdia. Então, um momento de graça, um momento de partilha, de convivência, de fraternidade e de testemunho de vida, né? Tivemos a presença também dos propedeutas, 15 novos propedeutas para este ano de 2024, né? A safra de 2024. Os seminaristas maiores não estavam porque também eles já estavam em retiro desde a segunda-feira. O Padre Eli está orientando o retiro espiritual para eles lá no seminário, que terminou já essa semana. Mas foi muito bom e tivemos muitos outros eventos nas paróquias, cenáculos, orações, enfim. Bendito seja Deus por cada iniciativa que aponta para o céu, que aponta para Deus. Muito bem, muito obrigado, Dom Dilma. Dom Dilma, como dissemos, né, na última quarta-feira, adentramos nesse período belíssimo da Santa Igreja, que é a Quaresma, né? O que o senhor poderia dar de sugestão, de palavras, de aconselhamentos, de subsídios, para que possamos viver da melhor maneira possível essa Quaresma, Dom Dilma? Bendito seja Deus pelo tempo da Quaresma para a nossa vida. Queridos ouvintes, querido Paulo, a Quaresma é um grande retiro espiritual para nós católicos cristãos. É o tempo favorável, como disse a leitura da quarta-feira. Assim como tem o tempo da fruta, o tempo das flores, o tempo do plantio, o tempo da colheita, porque o clima, tudo é propício, não é? Para a produção, para o plantio, ou seja, cada época está o seu momento. Então, Deus disse, né, que este é o tempo favorável para nós, né? Então, o tempo favorável é a Quaresma, é um tempo propício, é um tempo onde a Igreja nos propõe um aprofundamento da fé, de reavaliação da nossa vida. Lembra que, apesar de que no passado o Carnaval ia só até a terça-feira, hoje a gente vê, tanto na televisão quanto em certas cidades, que o Carnaval entra na quarta-feira de cinzas e perdura até às vezes o domingo ou mais tempo ainda. Então, assim, o mundo não segue o calendário da Igreja. A Igreja propõe esse tempo da Quaresma, que é um tempo de reflexão, de discernimento, um tempo de conversão, onde o profeta diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, não é cuidar das aparências, é cuidar do coração, porque cuidando da alma e do coração, a aparência se conforma, né, ao interior. Deus vê, nós vemos as aparências, Deus vê o coração. Então, é um tempo de conversão, é um tempo de silêncio,
né? O mundo é barulhento, né? O mundo é barulhento e as pessoas gostam do barulho, nós vamos nos acostumando com o barulho. Tem gente que se sente incomodada com o silêncio, porque o silêncio faz olhar para dentro, faz olhar para a alma, faz a consciência pensar sobre si mesma. Então, muitas vezes, quando entra no coração e na alma, não gosta do que vê, então prefere ficar fora do que dentro. Então, para isso, o barulho que chama para fora. Então, quando chega em casa, a primeira coisa é ligar a televisão, ligar o som, ligar a rádio, entra no carro, ligar o som. Se vai correr, se vai fazer uma caminhada, com fone de ouvido, com um tunte o tempo todo, puxando para fora, né? De tal maneira que não tem tempo de ouvir a voz de Deus, porque Deus fala no silêncio. Deus fala no silêncio. Lembra a brisa suave lá do profeta Elias? É no silêncio que ele fala, então precisamos silenciar. Por isso que Jesus, no evangelho dessa quarta-feira de cinzas, propõe a oração, o jejum e a esmola. Mas veja, a oração, o jejum e esmola não é só para o tempo da quaresma, é o tempo propício, é o tempo mais forte. Isso pode ser feito durante todo o ano e deve ser feito, mas com mais intensidade, com seriedade nesses 40 dias. E quando, Paulo, você fala assim, alguma ideia, né, alguma orientação de como viver bem essa quaresma? Então, assim, como viver bem a nossa quaresma? Alguma coisa tem que modificar no nosso comportamento no dia a dia. Por isso a igreja propôs, já na quarta-feira de cinzas, propõe sempre, que é um dia de jejum e abstinência de carne, né? Se eu, que não sou idoso e nem bebezinho ainda, ou seja, se eu estou dentro da idade e com uma saúde que eu poderia viver isso e não o fiz, é uma falta contra o mandamento da igreja. E a igreja começa com esse jejum e abstinência de carne na quarta-feira, levando-nos a pensar em uma penitência corporal e uma penitência espiritual. Então, assim, algo que nos ajude a dominar a nossa concupiscência, né? O nosso corpo, para dizer assim, sou eu quem domina a minha vontade, né? Sou eu quem domina, não os meus desejos, o meu corpo que domina a minha vontade, não, eu sou o Senhor, né? Nesse sentido, das minhas ações, claro, guiado por Deus. Então, uma penitência corporal, pode deixar de beber bebida alcoólica se isso está sendo demasiado na sua vida, ou deixar de comer doce, ou deixar de comer algo que você gosta, pode ser isso, mas pode também ser um jejum de tecnologia, jejum de redes sociais. Se você percebe que na mesa da refeição você está ali, mas está com o celular sempre no WhatsApp, alguma coisa, quem sabe nessa quaresma dizer, durante as refeições com a minha família, quando eu estiver com alguém na minha frente, eu não vou tocar no meu celular, a não ser para atender se alguém ligar, é claro, mas para não ficar ignorando a pessoa na minha frente, dando prioridade ao virtual. Pode ser isso também, mas pode ser algo também que Deus ilumina a sua mente para algo que você precisa, né? Pode cuidar disso. E outra, a penitência espiritual, né? Tem gente que participa das missas somente no tempo da quaresma, né? Infelizmente. Então, mas melhor agora, porque quem sabe Deus pesca essa pessoa. Tem gente que começa a participar da missa todos os dias durante a quaresma, né? Um propósito, isso é muito bom. Pode também se fazer o propósito de ler a vida de um santo na quaresma, né? Vai numa livraria católica ou pega com um amigo emprestado um bom livro de um santo para você ler. Ou aquele que não tem o costume de ler a Bíblia todos os dias, começa a ler um capítulo todos os dias, ou propõe-se a ler um livro da Bíblia. Então, assim, é acrescentar algo a mais daquilo que você, no seu cotidiano, você faz, né? Então, isso é importante na quaresma porque mostra a nossa boa vontade, o nosso desejo. E quando nós vamos ao encontro de Deus, se nós damos um passo, Ele dá 10 na nossa direção. Então, Deus vendo também a nossa boa vontade. Cuidemos disso, de uma penitência corporal e de uma penitência espiritual que nos ajude a colocar a nossa vida nos eixos. Dom Dilmo, com a quarta-feira de cinzas sempre vem a campanha da fraternidade, promovida pela CNBB. O que o senhor poderia partilhar dessas realidades da campanha da fraternidade?
o tema, o que a igreja espera de nós cristãos aqui no Brasil, para que possamos vivenciar da melhor maneira possível essa campanha da fraternidade. Como é costume, Paulo e queridos ouvintes, Padre Paulo Henrique, toda quaresma na igreja no Brasil, nós temos também, na quarta-feira de cinzas, o lançamento da campanha da fraternidade, que é uma ação solidária, uma ação que é sempre assim, para um ponto nevrálgico da nossa sociedade no Brasil, que precisa de foco, que precisa jogar luzes ali para que aqueles que ainda não percebam aquela problemática e ajudem a solucionar, né? Que unamos as nossas forças em prol de algo comum, de um bem comum. E este ano, então, a CNBB colocou a campanha com o tema Fraternidade e Amizade Social. O que levou a CNBB a escolher esse tema esse ano? Justamente devido às polarizações causadas pela política nos últimos anos, né? Como dividiu as pessoas, como dividiu a família, como dividiu a igreja. Então, toda uma realidade que atingiu a nossa nação. Então, a fraternidade e amizade social com o lema vós todos sois irmãos e irmãs. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não reza Pai meu e Pai seu, a gente reza Pai Nosso. Nós todos somos irmãos e precisamos focar nesse objetivo de que nós não somos inimigos uns dos outros. O inimigo do ser humano, o meu inimigo é um só, o seu inimigo é um só, é o demônio. O demônio é o inimigo da natureza humana. Nós somos irmãos, podemos ter diferenças, mas nós somos diferentes. Nós não precisamos buscar ser como aquele ou aquela pessoa. Nós temos uma identidade, uma personalidade própria, mas isso não nos torna inimigos, não nos torna adversários. Lembremos aquilo que Paulo diz nas suas cartas: nós somos membros que pertencemos ao único corpo que é a igreja. Então, olha só, o ouvido não pode cumprir a função da boca, a boca não pode cumprir a função do pé, o pé não pode cumprir a função do coração. São vários órgãos, mas todos trabalham em conjunto e nenhum é mais importante do que o outro para o funcionamento da sua totalidade. Então, assim também colocamos na igreja, tem irmãs religiosos, religiosas, pessoas que passam o dia inteiro diante do sacrário, adorando, rezando, pedindo a Deus por nós, pela humanidade. E à noite também. E nós temos pessoas que passam o seu dia visitando as famílias, cuidando dos doentes, levando cesta básica para quem está passando fome e assim por diante. Uma não é mais importante do que a outra. Cada um está cumprindo uma função necessária. Um não pode fazer o que o outro faz. Por quê? Porque só Deus pode tudo em todos. Então nós somos membros deste corpo. Então na sociedade tem vários partidos, nós temos várias ideias, várias perspectivas de vida. Cabe-nos o respeito e o amor para com o próximo. Então esse tema da campanha esse ano é muito importante para a gente olhar, a começar dentro da nossa própria família, da nossa consanguinidade. Tem alguém na minha família com quem eu não falo ou que não fala comigo? O que eu posso fazer para que nós nos lembremos que todos nós somos irmãos e irmãs? Como é feio um irmão que não fala com outro irmão. Como é feio uma pessoa que não fala com a outra dentro de um contexto de igreja, de um contexto de sociedade, e às vezes por coisas tão fúteis, tão banais. E a amizade, o amor deve estar acima de tudo. Então, é um tempo de olhar para esse perdão, a começar dentro da nossa própria família, dentro do ambiente eclesial, da igreja, dentro da sociedade. Nós todos somos irmãos e irmãs e Deus é o nosso Pai. Então, é um belo tema para a nossa reflexão durante esse tempo da Quaresma e que possa produzir frutos de unidade nos nossos relacionamentos. Muito bem, o nosso bispo
Dom Dilmo partilhando um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. Dom Dilmo, mas nesse primeiro domingo da quaresma, a gente quer agradecer o senhor imensamente por partilhar tantas informações aos ouvintes do nosso programa. Também desejamos ao senhor uma ótima quaresma, fique com Deus e te pedimos a sua bênção, Dom Dilmo. Eu quem agradeço, Padre Paulo Henrique, Paulo Amparo, pela oportunidade de estar aqui e este veículo de comunicação, levando essa mensagem, né, levando a minha voz aos fiéis, homens, mulheres de boa vontade, aos irmãos católicos, cristãos e a todos aqueles, né, que procuram escutar aquilo que engrandece a alma e faz com que a gente aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Uma feliz e santa quaresma a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, amém, amém. O nosso muito obrigado ao nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco. Padre, é muito bom ouvir o bispo. Com certeza, é uma direção, uma luz, né? O nosso bispo, Dom Dilmo, que tem acompanhado muito bem a nossa diocese, está consciente de todos os movimentos que têm acontecido, tem essa percepção de tantas coisas boas que aconteceram, né? Como ele partilhou, no tempo do Carnaval. A gente falava, né, no domingo passado sobre a importância de não desperdiçar esses momentos, né? E as paróquias souberam aproveitar bem com grandes retiros. O Festival de Jesus foi uma bênção, graças a Deus. E aí agora um novo tempo. Novo tempo, é hora de preparar o coração na quaresma. Ele celebrou, né, na catedral, na quarta-feira de cinzas, né? E aí começamos esse tempo da quaresma. E aí é um novo tempo, uma nova perspectiva e o chamado a essa transformação, primeiro interior, e a partir da minha transformação do coração, eu vou mudando as realidades, né, exteriores, as transformações sociais. E aí a campanha da fraternidade, outras iniciativas também dentro da igreja que visam justamente nessa transformação no âmbito da caridade, né? É importante, claro, a oração, é importante, óbvio, o jejum, mas também é importante a caridade, né? As ações em que eu volto meu coração para fora, não um coração egoísta, é um coração que não se abre à conversão. E que bom essas palavras do bispo que nos ajudam a viver bem esse tempo. É verdade. Padre, e nessas partilhas de Dom Dilmo, sobre tantas realidades, nós falamos até no último programa, né? Às vezes se tem uma pessoa que participa na paróquia, uma ou outra realidade, conhece a quaresma, de repente não está inserida em nenhum grupo, nenhum movimento, nenhuma pastoral, às vezes se coloca à disposição para ajudar na liturgia, na acolhida, nos vicentinos, na RCC, movimentos na igreja não falta, padre. E é lógico, a gente sempre fala, né, que a messe é grande, os operários são poucos. Mas às vezes quantas pessoas que estão nos ouvindo agora, de repente pode fazer esse grande propósito da quaresma de passar a participar de algum movimento, de algum grupo, de alguma pastoral na sua paróquia, padre. Sim, esse é o intuito da quaresma, é que ela provoque mudanças concretas na nossa vida. O servir a Deus, o servir o outro, né? A conversão do coração, a mudança de vida, exatamente isso. Essa é a proposta mesmo. E queira Deus que você possa, a partir de tudo que você está rezando, tudo que você está ouvindo na sua comunidade, o que Deus está permitindo que você ouça agora, através desse rádio, né? A tomar uma posição diferente na sua vida, se reposicionar e a pensar, olha, qual é o lugar de Deus, da minha fé, da minha igreja, na minha vida, né? Tudo pode ser diferente se eu tomar uma posição diferente também. É verdade. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa, nesse primeiro domingo da quaresma, esse período muito favorável para revermos as nossas ações. Qual que é o recadinho básico do senhor para todos que nos acompanham? Que a gente possa viver muito bem esse tempo quaresmal com aquilo que o próprio Jesus nos indicou. Rezar mais e rezar melhor. Jejuar, dominar os instintos, os desejos, fortalecer a vontade, orientá-la para Cristo e também a prática da caridade, da esmola, do sair de si
ir ao encontro do outro. E assim, vamos fortalecendo nossa carne, fortalecendo nossa alma, nosso espírito, vamos dominando as nossas paixões e vamos tendo um coração cada vez mais conforme o coração de Jesus Cristo, preparando para que quando celebrarmos a Páscoa do Senhor, estejamos de fato numa perspectiva de uma vida nova, de uma ressurreição, prontos para deixar morrer aquilo que precisa ser morto e para ressuscitar aquilo que Deus quer ressuscitar em nós. Desejo a todos uma feliz, santa quaresma, com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Voltaremos com as graças de Deus na próxima semana. E Ave Maria! Você ouviu na Rádio Voz do Coração Imaculado o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.